guia do Espírito Santo, a palavra que veio avante, irmãos, escrita em Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Até aqui somente. Queridos irmãos, esta é uma explicação de Jesus quando ele fazia os seus sermões perante as pessoas que o acompanhavam, que até então não tinham conhecimento do necessário para o agrado a Deus. Conheciam a lei, conheciam os deveres, mas nos mínimos detalhes agradáveis a Deus eles desconheciam. Talvez mesmo conhecendo, não tivessem condição de cumprir,
porque eram coisas da vida que para eles se tornavam tão comuns que não davam valor. E naturalmente estavam em débito diante de Deus constantemente, porque nas mínimas coisas que agradavam a Deus, eles não cumpriam. E por conta disso, Jesus, que tudo percebia, notava, via na forma daquela gente viver, e agora estando ao redor dele, ele faz este sermão da montanha, irmãos. São sermões que foram feitos com profundidade, esclarecendo o necessário para que os ouvintes pudessem lembrar-se de Deus e voltar-se a Ele. Porque até então conheciam tudo, iam na sinagoga, ouvia a lei, ouvia os profetas, mas aquilo se tornava uma coisa comum na vida, sem lembrar que Deus era presente, que Deus conhecia os pensamentos, que Deus conhecia as intenções dos corações, que Deus esperava do povo uma reação. Israel vivia esse tempo, um tempo, irmãos, que eles haviam voltado para Jerusalém, viviam em Jerusalém já há muitos anos, mas debaixo do sofrimento, de um domínio, e a esperança deles era de serem livres do domínio opressor de Roma, porque o Império Romano dominava. A expectativa deles era que aparecesse alguém que os libertasse daquele domínio, que para eles era uma humilhação, uma ofensa, de estarem na terra deles, a terra prometida, e serem dominados por estrangeiros que não reconheciam a lei e os profetas, que era a orientação que eles tinham dados por Deus, estes não reconheciam. E eles viviam debaixo de um jugo, todo mundo queria se livrar. Vem agora Jesus falar estas coisas aqui, no momento que eles estavam neste sofrimento. Era difícil deles poderem receber, porque a expectativa era outra. Queriam a liberdade visível, a liberdade que se tem nesta vida terrena. Jesus mostrava uma liberdade para a eternidade perdida em Adão e Eva. E agora eles, ouvindo isto, tinham dificuldade de compreender, de receber. Mas aqueles que criam, como João escreveu, Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aqueles que foram achados por dignos para poder receber de Deus o conhecimento e a fé para crerem, alcançaram a graça de Jesus Cristo para uma liberdade, não para viver fisicamente ou como israelitas que eram, e judeus também, com liberdade na nação, que não era isto. A liberdade era de um outro domínio, que vinha já há séculos sobre toda a humanidade e que persiste até hoje. Este era o domínio, irmãos, do maior imperador que já existiu e existe, que é o maligno, que tem o império do pecado neste mundo. Ele é quem domina o ser humano através do pecado, da maldade, para que nenhum homem ou mulher possa encontrar liberdade no seu espírito, para que possa voltar a Deus. Este é o objetivo dele. E o povo debaixo disto tinha dificuldade. Jesus agora ensinava os mínimos detalhes para serem abençoados por Deus. Mas os irmãos perceberam na leitura que a recomendação maior de Jesus, sempre falando para se afastar da hipocrisia. Na verdade, sabe o que é? A hipocrisia, irmãos, faz a pessoa mudar o seu caráter aparente. Ele é uma coisa, mas ele mostra outra. Ele tem uma formação, um gênio, um caráter. Mas entre as pessoas, a pessoa revela outro caráter,
outra forma de ser conforme o seu desejo e a sua intenção. Dependendo do lugar, ele é uma pessoa. Isto é força do pecado no homem, que está no mundo hoje, dominando. A pessoa fala, mas não dá para acreditar em tudo que se ouve. Nem em notícias, nada. Tudo que se ouve, a gente tem duas vertentes. Ou é verdade, ou é mentira. Ou é real, ou não é real. Por quê? Porque impera no mundo a hipocrisia. E Jesus falava assim, para eles não serem hipócritas perante Deus. A hipocrisia perante o homem, irmãos, engana de fato, e a pessoa até acredita. Só depois que vê a realidade que chegou, puxa vida, me enganou. Eu pensei, acreditei e não era. Parecia que era verdade, mas não era verdade. Isto perante Deus, irmãos, não prospera, porque Deus, ele não se apoia simplesmente na palavra dita, ou seja, no som que sai da nossa boca, mas ele acompanha o que sai do coração. Antes de falar, alguém pensa, este é o que Deus conhece, sabe a realidade ou sabe a hipocrisia. E ele dizia assim, quando vocês derem esmolas, vocês têm que ter cuidado, nunca querer se mostrar que vocês são bons, que vocês têm um coração generoso, que você ama, que você é isso, que você é aquilo. Não mostrem, porque quem mostra assim as pessoas já está tendo o seu louvor, seu galardão, a sua honra. E a honra das pessoas nada mais é do que uma impressão momentânea, diferente de Deus, que quando galardoa alguém por uma boa obra, este galardão tem valor não aqui só na terra, mas na vida eterna. E Deus também não dá galardão e honra às pessoas que falam, mas não são. Ele galardoa aquele que fala o que realmente é. Diz o que realmente aconteceu. Então ele fala, vocês então, que gostam de dar esmola e mostrar para todo mundo que vocês têm um coração generoso, então quando vocês derem esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Ou seja, estou dando esmola aqui, eu estou dando 5, hein? Estou dando 1, estou dando isso, estou fazendo aquilo. Não toque trombeta, fique calado, faça em oculto. Porque o retorno é oculto vindo de Deus, não dos homens, não das pessoas que veem. Porque quem faz isso são hipócritas, mostrando o que de fato não são, porque não está dando alguma coisa por amor àquela pessoa, por compaixão, mas para mostrar que ele é bom, que ele tem, que ele faz. O foco do assunto do Senhor Jesus era esse aí, mostrar o que não é. Isto é hipocrisia. E essa gente dizia, são hipócritas porque nas sinagogas, nos lugares, nas igrejas onde se reuniam, nas ruas, eles até oravam em pé, mostrando que estavam orando no meio da multidão, andando para lá, via aqueles homens orando e todo mundo respeitava, esse está orando por nós. Ele está nos representando a Deus. Eles estavam sendo glorificados por isso. A roupa que eles vestiam era diferente, para mostrar, irmãos, que eles de fato eram homens de Deus, pessoas recomendadas para isso. E, em verdade vos digo que também já receberam o galardão. Agora, para vocês, dizia Jesus, quando vocês quiserem dar esmola, faça de tal maneira que a tua mão esquerda fizer, a tua direita não fique sabendo. O que quer dizer isso? Ninguém deve saber que você contribui, que você ajuda, que você dá algum bem para um necessitado, para alguém que está precisando, que foi atender alguém, que viajou numa cidade para atender alguém, uma família. Porque isso acontece muito, se ouve nos testemunhos.
Irmãos, nós viajamos para tal cidade, levamos cesta básica, levamos alimentos, roupas e tantas coisas. E chegando lá foi uma alegria, demos um brinquedo para uma criança, demos uma roupa para este, demos cesta para aquele que estava com fome. Já receberam o seu galardão. Quer glorificar a Deus por isso? Não conte que foi você. Não conta o que foi feito, porque quem deve glorificar a Deus é o beneficiado, não o que beneficiou. Entenderam isso, irmãos? Cuidemos, porque isso aí é espalhado em todo. Irmãos, eu vou viajar semana que vem, nos testemunhos a gente ouve. Com a ajuda de Deus, nós vamos já ter um caminhão cheio de coisa, vamos lá para tal lugar, assim, que é uma grande necessidade, e vamos levar isso, e levar aquilo, e levar aquilo outro, e quando chega lá é uma alegria, e volta aqui feliz, contando tudo, já está cobrando galardão e recebendo de quem está ouvindo, e Deus está olhando e vendo a pobreza da pessoa. A falta de obediência aos conselhos. Este capítulo, inclusive, é difícil de ser lido nas igrejas. Sabe por quê? Por causa disso. Este silêncio absoluto aqui. Ele não agrada a pessoa em si. Não é agradável ouvir isso pessoalmente, mas isto faz bem para o nosso espírito. Porque hipocrisia é pecado, irmãos. É esconder verdade e apresentar um engano. E como isto difícil alguém que não tem um pouquinho de hipocrisia, então desagrada. Jesus não estava olhando ao rosto das pessoas, ele estava olhando o efeito para a salvação, o que ninguém falava nada. Ia nas sinagogas, ninguém falava nada. A lei é esta aqui, os profetas são esses, e lia, todo mundo escutava, ia embora do mesmo jeito. Eles mesmos que faziam essas pregações, depois iam nas praças e ficavam lá orando para cá e para lá, mostrando para todo mundo que ele era o orador para todos, em benefício de todos. E todos louvavam-no, porque viam que era um homem de Deus, estavam já recebendo o seu galardão. Jesus, irmãos, quantas vezes ele fez maravilhas, isso não conte para ninguém. Ele podia, vai contar lá que fui eu que fiz, hein? Diga lá que foi eu que curei esse cego, fui eu que curei esse coxo, que não andava, agora está andando, fui eu que ressuscitei, que dei a vida. Não, ele se ocultava porque toda a glória deve ser dada a Deus. Então dizia assim, então você não faz a esmola desse jeito, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e aqui vem o resultado, e teu pai que vem em segredo te recompensará publicamente. Deus não precisa esconder a bênção que ele dá para ninguém não, irmão, para alguém não. O que ele dá para alguém não precisa esconder, publicamente ele abençoa a pessoa que ocultamente agrada a Deus. Quando você orar, também diferente. Não seja como os hipócritas que comprazem-se em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para ser vistos por todas as pessoas. Eu digo para vocês que já receberam o galardão. Mas, quando você orar, dizia, entra no teu aposento, no teu quarto, no lugar oculto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente, aqui é que está a coisa que o homem não vê. Ninguém vê nada que seja secreto, porque é oculto, mas Deus vê. Deus conhece sentimentos e pensamentos. Ele te recompensará. E quando você orar, não use também de vãs repetições, como os gentios, as pessoas que não conheciam a lei de Moisés e nem tampouco as profecias, como os gentios, pois eles pensam que falando muito vão ser ouvidos. Deus não é surdo.
Mesmo nos cultos, nas igrejas, tem irmãos que oram gritando demasiadamente. Deus não é surdo. Deus ouve os pensamentos. Pensamento não tem ruído, não tem som. Não se ouve pensamento. E Deus ouve até isso. Mas quando orares, sejam manifestas as tuas palavras sem nenhum exagero. Porque sem também repetir muito, pedir muito. Porque Deus não é surdo, Ele conhece, Ele ouve e Ele responde. Não sejam semelhantes a Ele, porque vosso Pai sabe que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Não precisa nem pedir, que Ele já sabia. Então, quando vocês orarem, dizia, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Vejam, irmãos, que pela primeira vez aqui anunciado Deus como Pai. Por quê? Anunciando Pai, o Pai é aquele que gerou, o Pai é aquele que tem amor no seu Filho, porque é Filho. E Deus nos trata como filhos, porque nós somos adotados. Então, oramos a Deus nosso Pai, porque Pai é aquele que ama, que tem prazer de fazer bem aos seus filhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Os irmãos acham que é possível deixar o nome de Deus mais santo do que ele já é? Claro que não. Mas é santificar o nome dele em nós. É que quem olhar para nós, veja que em nós há o domínio de um Deus que é santo, porque nós buscamos a santificação, a verdade. Não somos hipócritas, dizemos o que de fato é, andamos na justiça e amamos cordialmente. Então, nós estamos santificando o nome de Deus em nós, porque o adversário não tem estas coisas. O nosso inimigo não santifica. O inimigo do homem, inimigo de Deus, só traz o mal para destruir. Agora, para fazer o bem, para trazer o amor, isto vem de Deus. Ele dizia, venha o teu reino. O que quer dizer isto, irmãos? Muita gente não considera. O que quer dizer venha o teu reino? Venha o teu domínio sobre nós, sobre mim. Seja eu dominado por ti, Senhor. Não dominado por outros meios, por outras circunstâncias, mas que tu, como Deus, me domine, que apareça em mim as tuas virtudes e qualidades. Isto é vir sobre nós o reino de Deus, e que seja feita a tua vontade e não a minha. É claro que isto aqui, irmãos, é duro de ouvir, porque cada um quer fazer aquilo que gosta e que tem vontade. Mas com respeito ao bem, seja feita a vontade de Deus na nossa vida. E tanto aqui na terra onde vivemos, como é feita aí nos céus onde tu estás. Porque nos céus que tudo é perfeito, a vontade de Deus é feita. Mas aqui não se faz a vontade de Deus. Aqui predomina o desejo, a vontade de cada pessoa que faz o que bem entende, o que quer. Mas na graça do Senhor Jesus, os nossos desejos, as vontades e pretensões devem ser submetidas à vontade de Deus. Porque se o que queremos, o que almejamos, o que pretendemos fazer desagrada a Deus, então não temos a aprovação dele, temos reprovação. Por isso que nós oramos. E quando nós oramos, sejamos sempre, irmãos, abertos para o Senhor dizer, Senhor, faça em mim, cumpra em mim o teu querer, a tua vontade. E também o perdão. Ter cuidado, irmãos, porque se nós pedimos ao Senhor que faça em nós a sua vontade, Ele desvia de nós a tentação, não permite que nós sejamos debaixo da opressão tentadora. Ele nos guarda e nos livra do poder do mal. Por isso que ele diz, não nos induzas à tentação, desvia de nós a tentação.
porque Deus sabe que nós somos frágeis e nas tentações podemos cair. Então clamemos a Deus que desvie de nós todo o mal. Quem sai de casa, orem a Deus antes de sair. Vai no mercado, vai viajar, vai trabalhar, vai cuidar de andar por este mundo. Faça uma oração a Deus te recomendando, para que o Senhor te desvie de todo o mal que existe. Também perdoar. Ensina a perdoar, porque tem gente que não perdoa. E nós precisamos de perdão constantemente. Então, se perdoardes as ofensas, vosso Pai também perdoará as vossas ofensas. Estes cuidados, irmãos, foram ensinados para que nós pudéssemos alcançar o que almejamos de Deus. Por quê? Nenhum dos que aqui estão ouvindo esta palavra pode dizer que não precisa de algum favor de Deus. Todo mundo precisa. Se tu não está sentindo agora a necessidade de que Deus te atenda, te ajude em algum propósito, em algum problema, em alguma coisa que te molesta, se você não sentir, você já está perfeito. Mas a maioria, ou seja, todos temos necessidades que dependemos de que Deus nos conceda a graça para alcançar, não é isto? E para alcançar, nós temos que estar entregues na mão de Deus, deixar Deus reinar sobre nós. Porque se tu esperas de Deus um favor, espera de Deus uma providência, espera de Deus um socorro na tua vida, seja na tua vida espiritual, seja na vida terrena, lembra-te que você precisa estar primeiro, deixar que Deus reine em tua vida. Se Ele não reina na tua vida, você pede, mas não pode receber, porque esta é a condição única diante de Deus, oferecer-te a Deus e dizer: Senhor, eu dependo de Ti em todo o meu viver. Tudo o que eu preciso, eu dependo de Ti. No meu trabalho, no meu viver, no meu estudo, nos negócios, na minha vida familiar, na minha vida matrimonial, eu dependo de Ti. Mas eu tenho dificuldade de alcançar os benefícios que eu preciso. Qual caminho eu devo tomar para alcançar? Receba esta receita desta manhã. Deixe Deus tomar o domínio do seu ser, reinar na tua vida. Tudo o que precisares, o Senhor te concederá. De fato, irmãos, quem precisa de favor de Deus deve se submeter. A pessoa está numa aflição qualquer, como é que faz? É só observar uma pessoa que está num momento de grande aflição, ajoelha e: Senhor, tem misericórdia, e chora, e pede, não é? Mas esquece-se que o Senhor precisava estar reinando na sua vida. Às vezes está reinando outra coisa, o ódio, a vingança, a violência, o ciúme, a inveja, a traição. Tem no coração estas coisas ruins. Agora precisa de Deus, que Deus o socorra. Antes do socorro chegar, chega aqui a condição, aceitando a condição, o socorro chegará na tua vida. De outra maneira não, irmãos. O Senhor leva a pessoa, guarda, mas vai esperando uma reação. E a palavra desta manhã é para que haja uma reação dos ouvintes, quer seja aqui, quer seja de forma online, haja uma reação, voltando perante o Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, como é feita aí nos céus, seja feita aqui comigo também. E venha o teu reino, vem me dominar, Senhor. Se você tiver que preferir, manifestar a tua preferência, a tua escolha entre dois caminhos, escolheria qual caminho? Do mal ou o caminho do bem? É claro que é do bem, não é isso? Pois o caminho do bem está aqui nesta manhã. Se Deus reinar na tua vida,
todo bem que necessitas, Deus proverá para te socorrer. Resumidamente, irmãos, todo mundo sofre, padece e espera um socorro e providência de Deus, sem, contudo, observar as condições que Ele apresenta para alcançar. Primeiro é misericórdia, que Ele já tem misericórdia só de estar falando conosco pela palavra nesta manhã, já é misericórdia. E agora está mostrando detalhes do caminho para alcançar graça e misericórdia de Deus. Quem aceitar, sai daqui desta manhã ou da presença de Deus onde estiveres, com a certeza de tudo que necessitares, andando em temor e obediência, Deus reinando na tua vida, tu receberás daquele que te chamou neste caminho santo. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Glória a Deus. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, a ti pertence, ó grande Deus. Foi esta oração ao Senhor que o teu Filho Jesus ensinou aos discípulos, e ela tinha efeito, e ela continua tendo poder. Ela tinha poder, ela continua nos dias de hoje também. E Senhor, somos-te graça, aleluia, rendemos-lhe graça, ó grande Deus, por nesta manhã também, tu ter dado a oportunidade de nós acordar. Queremos te agradecer, Senhor, que tu preparou, Pai, nesse complexo, alguns irmãos, algumas irmãs, Senhor, reuniu aqui a orquestra, Senhor, tu deu a graça do teu servo, Senhor, também, aleluia, presidir esse santo culto, abençoando-o também, nos hinos cantado, tocado, e graças te damos, Senhor, porque tu preparou também, Senhor, nas casas, nos hospitais, no trabalho, no Brasil e outras nações, Senhor, através de uma transmissão online, mas na mesma comunhão, sentimos a mesma glória, ó Deus. Graças te damos, Senhor, por tudo, por este dia maravilhoso, Senhor. E bendito, Senhor, todos aqui e aqueles que estão escutando por esta bendita palavra, Senhor. Pai, nós te pedimos agora nesta oração de agradecimento, Senhor, guarda nós de toda hipocrisia, Senhor. Senhor, limpa o nosso coração pelo amor do teu nome. E nós vamos te pedir nesta comunhão, Pai, se algum, Senhor, irmão ou irmã, ou alguém, Senhor, que no seu corpo estava reinando, Senhor, algum espírito das trevas maligno, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, repreenda todo o mal, e que nesta manhã, Senhor, venha reinar sobre nós, Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Aleluia. E nós te pedimos nesta oração de agradecimento, Pai, seja feita, aleluia, na nossa vida a tua
tua vontade. Aleluia. Guarda o nosso retorno para nossa casa. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos cantar o hino 469. 469.
Santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém.